Bom, estamos aqui de volta com o nosso programa. E se você ligou a televisão agora, nós estamos aqui com o Dr. Celso Batello, que é médico, ortomolecular, nutrólogo, e vai falar sobre a gordura trans. Celso, eu tenho uma matériazinha, posso entrar por favor, para ilustrar, né? Para ilustrar e para o pessoal acompanhar o que a gente vai estar falando, porque muita gente ainda não entende direito o que é essa gordura trans, né? Eu gostaria que entrasse a nossa matéria, pode ser? Então vamos lá. A gordura trans, tão mal falada nos últimos tempos, nada mais é a velha conhecida gordura vegetal hidrogenada, criada para dar mais sabor, melhorar a consistência e prolongar o prazo de validade de alguns elementos, ou seja, alimentos. A gordura trans está na pipoca de micro-ondas, nos salgadinhos de pacotes, nos donuts, nos biscoitos, nas bolachas, nos sorvetes, nas margarinas e em vários itens das refeições e lanchonetes fast food, como a batata frita, os nuggets e as tortinhas doces. A gordura trans é um importante fator de risco para infartos, derrames, diabetes e outras doenças. E o melhor a fazer é tentar bani-la do cardápio. É que nós vamos ver agora com o Dr. Celso Batello. É complicado isso, né, Beth? Nossa, é mesmo, porque mesmo que a gente queira, mas uma hora ou outra, a gente acaba consumindo a gordura trans. E ela é uma vilã, doutor? Beth, é por isso que há mais de 25 anos eu já falo da manteiga, né? Exatamente. Da gente usar a manteiga ao invés dessas coisas todas aí, né? Mas só te cortando, a gordura trans, ela é uma gordura vegetal. Ela é assim, alguns animais, por exemplo, ruminantes, né? Eles, naquele processo de ruminação, acontece uma modificação na fórmula química. Então, mas uma porcentagem muito pequena, né? Essa gordura trans de origem vegetal é uma gordura provocada quimicamente. Entendeu? Para que se torne, por exemplo, a margarina, né? Então você pega um óleo vegetal, faz uma modificação química para que ela fique sólida. Entendeu? Esse que é o problema. É porque diz que os vegetais só tem óleo, né? É o que você está falando. Depois passa por uma industrialização e vira a gordura trans. Isso. Como se ela plastificasse. Como se ela plastificasse. Por que eles fazem isso, Beth? Porque essa gordura trans, ela dá uma estabilidade nos alimentos, né? Entendeu? Assim, ao bolo, ao nuggets, essas bolachas integrais. As nossas imagens, Alexandre. Entendeu? Né? Então, é uma modificação. Você imagina assim, o átomo de carbono, um C do carbono. Sim. Entendeu? E outro C do carbono. Então existem no carbono 4 possibilidades de ligação. Sim. Entendeu? Então, se você pegar essas ligações com hidrogênio, 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 você saturou essas ligações. Essa é uma gordura saturada. É diferente, entendeu? Da gordura trans. A gordura trans, Beth, você vai mostrar, né? Aqui na minha mão. A gordura, se puder voltar. Por favor, a gordura trans, o problema dela, né? É assim. Então, se você tem aqui um átomo de carbono, sim, carbono, carbono, aqui uma ligação de hidrogênio, vai, que 2 carbonos. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio ali. A gordura trans, ela sofre uma modificação química, entendeu? Que ficam 2 ligações entre 2 átomos de carbono. Entendeu? É uma modificação que tem nessa ligação. Então, essa ligação e essa característica, né, dessa dupla ligação no átomo de carbono, não é muito comum na natureza. Né? Então, o organismo não está adaptado a isso. Ele não reconhece. Ele não reconhece direito. É aquela teoria que eu coloco, toda a minha teoria de alimentação.
no apetite filogenético, lembra? Da espécie mais simples, a ameba, até o homem, a mais evoluída. Chama-se apetite filogenético, né? E o apetite ontogenético, que é da espécie em relação à própria espécie, que é horizontal. O homem daqui e o homem do Japão, por exemplo. Então, ou você come o vegetal, ou come o animal, que comeu aquele vegetal, entendeu? Porque a gente vem nesse processo há mais de 10 mil anos. A gordura trans, o organismo não reconhece como alimento. A rigor não é um alimento. Então, além, por exemplo, de não reconhecer, ela tem um agravante imenso, né, que é a coisa de não estimular a vesícula biliar. O que estimula a vesícula biliar a funcionar? É a gordura. Entendeu? E principalmente a gordura saturada, né? Então, o que acontece? Não tendo essa coisa para estimular a vesícula biliar, vai deixar de cair ali no tubo digestivo os sais biliares que vão emulsificar as gorduras. Você entendeu? Então, primeiro que a vesícula não sendo estimulada, ela fica preguiçosa e pode começar a formar cálculo de vesícula. Entendeu? Segundo, que em você não emulsificando adequadamente essas gorduras vão acabar se depositando em artéria, em veias, em artérias, né? Causando aí acidentes vasculares, infarto no miocárdio, acidente vascular cerebral. E também, né, pelo fato dela em si, né, dela não sofrer um processo adequado de digestão, ela vai se depositar nas artérias. Ela cola na parede. É uma cola, né? É uma cola, vai ficar que a gente chama de placa de ateroma, né? Então, é absolutamente, sabe, maléfica a gordura trans. Há muito tempo atrás, a gente estava conversando, você falou, quando que deve ingerir? Eu falei, nunca. Lembra disso? Lembro. Aí você até falou assim, mas a Anvisa libera um pouco, não sei o que lá. Eu falei, mas na minha opinião, se possível, nunca. A gordura trans, né? E o que a gente vê, o cuidado que tem que se ter, em cima disso que você falou também, de todos esses elementos aí, é que abaixo de 0,2 né, gramas, né, não precisa colocar no rótulo ali. Entendeu? Não precisa. Porque hoje a gente lê o rótulo, embora com letras, às vezes, indecifráveis, muito miúdas. Mas tem muitos produtos que falam que gordura trans, zero. Zero, mas às vezes não é zero. Às vezes tem 0,2. Alguma coisa assim. Então, se você, por exemplo, ingere bastante, uma quantidade grande, você vai comer, por exemplo, se você comer 10 bolachinhas, por exemplo, uma suposição. Sim. Não é exatamente isso, talvez. Você vai, entendeu? Quase 2 gramas. Quase 2 gramas. Quase 2 gramas. Mas como que a Anvisa deixa passar isso? Então, nós podemos confiar nesses rótulos? Não dá para confiar. É exatamente o que eu estou te falando. Você pega, por exemplo, essa bolacha de água e sal. Ou qualquer outra bolacha, entendeu? Ali, abaixo de 0,2, não é obrigado a constar. Assim. Entendeu? O cálculo que eles fazem lá, entendeu? Mas, se a pessoa comer muito, você pega uma criança, ela come um pacote de bolacha de uma vez só. Verdade. Não é? Então, há que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Ninguém vai, por exemplo, proibir uma criança de comer uma bolacha, né? Mas é importante que dose muito, em tudo e por tudo. Então, a gordura trans está nos alimentos industrializados? Industrializados. Só. Ah. Ela é uma gordura provocada quimicamente. Daí, Beth, aquilo que eu já venho falando há muito tempo. Anos, é a manteiga, né? Não margarina. Não margarina, jamais margarina, né? E esse pessoal que faz com confeitaria, esse tipo de coisa, é melhor fazer com a banha do porco.
entendeu? Que ela dá a mesma estabilidade e não tem esses efeitos da gordura trans, entendeu? Então, eu estou falando isso como nutrólogo, eu não estou levando em consideração, o pessoal, às vezes meus amigos, tem muito amigo vegetariano, o pessoal fala, Celso, né? Eu falo, eu não estou falando filosoficamente, eu estou falando fisiologicamente, né? Aquilo que vai fazer bem e aquilo que não vai fazer bem. Então, é melhor que se faça um bolo, por exemplo, com a gordura de porco. Como se faz, por exemplo, na Europa, né? Sabe, na França, principalmente. Está fora disso, né? Porque é um absurdo. Mas olha, posso falar um negócio para você? Você sabe quem que é o chefe de cozinha do presidente norte-americano? É o francês. O Bill Clinton, provavelmente o Obama também. Então, aquela eles são magrinhos. São magros, a culinária deles saudáveis. E eles utilizam tudo isso, né? Você sabe que eu estive nos Estados Unidos agora no final do ano. Bom, eu fiquei horrorizada de ver como... Bom, o lugar, fui para Los Angeles, come-se muito mal, Celso. Mas eu fiquei desesperada. Eu estava me tornando aquela pessoa chata, sabe? Falei, não, isso eu não vou comer. Isso... Tem uma hora, ou você come aquilo, ou você passa fome. Então, é que começa a deturpar esse apetite, Beth. Esse apetite filogenético, né? Por exemplo, tem um amigo meu que viveu com os índios, né? Então ele passava, pegava uma fruta e comia. No dia seguinte ele não pegava outra. Por que você não pegou? Não, porque não deu apetite. Entendeu? Esse é o apetite filogenético, né? Às vezes você vai, por exemplo, a uma casa de produto natural e pede um óleo de germe de trigo lá. Porque você está precisando daquilo, entendeu? Tem tudo a ver, né? Não, tem, é uma coisa meio instintiva. É instintiva. Né? E o ontogenético é a espécie em relação à própria espécie. O que come o gaúcho lá, se o japonês comer, morre. Entendeu? Porque ele não está apto para isso. Né? E vice-versa, né? O importante que eu falo é o seguinte, tudo isso é uma produção para se vender produtos industrializados. A maionese, se é da salmonela, entendeu? Por conta dos ovos. Por conta dos ovos, entendeu? Então, se detratou o ovo, é um alimento de valor biológico, eu aprendi na escola, na minha época, o alimento de valor biológico é o ovo. Entendeu? Depois tudo gira em torno dele, para poder se e quantificar. O alimento barato. Né? E barato, né? A manteiga, por exemplo, né? Então tudo isso foi a indústria da margarina, isso que eles fizeram. O ovo faz mal, manteiga faz mal, carne gordurosa faz mal, entendeu? É tudo produto de uma indústria que existe por trás para poder vender. E deixar a população doente para poder vender medicamento. Às vezes fica difícil de eu acreditar nisso, mas é real, porque Beth, eu tenho pesquisado bastante. Eu tenho e eu vi que realmente eu tenho um amigo que ele falou o seguinte, né, na indústria, no você também tem indústria, né? Mas assim, quatro setores, né? Você tem um setor, eu tenho outro, aí eu falo para você, eu vendi mal por sua culpa. Que seria um setor totalmente distinto do meu, entre aspas, né? Entendeu? Então, existe todo um jogo nesse sentido, né? O que a gente tem que voltar a comer é como a gente comia aqui no passado. Eu sempre falo isso, né? É comida mesmo. Nós nem tínhamos supermercados, né? Nem tinha supermercado. Era aqueles empóriozinhos, milho. Exatamente. Com sacos de arroz, feijão, batata, né? Então, porque é um preço muito caro isso, né? Você vai, por exemplo, você tem cálculo de vesícula, porque você não come gordura. E se comer a margarina, piora. Então, você acaba indo para a cirurgia. Tem o risco da cirurgia. Tem tudo, né, Beth? Sabe? É um pecado isso que se faz com a população. É o mesmo que falar do colesterol, que a maior preocupação das pessoas, além de outras, mas uma das preocupações é o colesterol alto, o excesso de gordura. Mas você vê que já modificou. Mas é devagar. Não, é sofrido, devagar e sofrido, né? Porque a gente não pode, nós precisamos da gordura. Precisa da gordura, claro que precisa.
A Entendeu? pessoa que está com um colesterol baixo, ela fica doente. Ela é mais sujeita, a doenças. Até Alzheimer, até mal de Parkinson. Né? Olha, quando você elimina o excesso de gordura corporal, o que melhora? Aham. Tem um esqueminha ali. É diferente, né, Beth? Aí é diferente. É. Sabe, você tem que jogar com a coisa da quantidade, né? É que eu falo, em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Dizia o Hipócrates, pai da medicina. Né? Aí vem o Lucrécio falar o seguinte, a mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro. Então você vai comer aquilo em pequena quantidade. Você não vai pegar... Nada faz mal se comer de pouco. Nada faz mal, nada faz bem. E aquilo que vem da fotossíntese, é isso que eu sempre falo. Com a fotossíntese, aquilo que a planta produz, o animal. Até com a fotossíntese, hoje está meio complicado, né? Porque tem os transgênicos, né? Também tem isso. Que é outra coisa. O milho transgênico, o trigo transgênico, né? Então, aqui no Brasil e a gente não sabe para onde vai parar isso, que consequências no futuro isso vai trazer, né? É verdade. Não temos ainda essa pesquisa, né? Não. Outro dia eu estava vendo um comentarista, como ele falando, um cara até que eu respeito muito, sabe? É inteligente, um monte de coisa. Ele falou assim, mas não tem nada aprovado ainda que o transgênico faz mal. Eu falei, mas qual o critério que ele tem para falar isso? Qual a pesquisa que ele fez, o tempo que tem, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses engodos, né? Com esses engodos que acontecem. E a margarina é um grande engodo, a gordura trans é um grande engodo, entendeu? Essa modificação que faz ali na ligação química torna praticamente mais uma modificação que se fizer fica um plástico. Quer dizer que qualquer alimento, tanto faz doce ou salgado, industrializado, ele contém gordura trans. Podemos? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, Celso. Não. Porque também nem todo o processo de hidrogenação torna a gordura trans, entendeu? O que você tem que ver é no rótulo e, sobretudo, isso que você falou aí. Esses alimentos são os mais perigosos. Então, vamos supor, eu acho que nunca deveria comer isso, né? Mas, se vez ou outra você come, não tem um problema. A pipoca, né? Vez ou outra, mas, por exemplo... margarina, os salgadinhos. Salgadinhos, aqueles biscoitos, nuggets, biscoitos recheados. Recheados. Esses wafer, né? Bis, por exemplo, também é uma coisa que pega. É uma delícia, né? É muito bom, é gostoso, né? Entendeu? Mas traz problemas futuros. Traz problema. Eu acho assim, um bom doce que você faça, né? Ou você com compra, produtos seja caseiro, de qualidade, né? Seja caseiro, por exemplo, né? Entendeu? Minha casa tem um pé de figo lá e deu figo, né? Ai, Mara, eu amo. E a funcionária lá fez um figo verde em calda com açúcar mascavo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, porque o doce é necessário, né? Não só pelo açúcar, mas à luz da medicina chinesa, que eu sempre falo isso, né? Vai o doce agradar, agrada o baço pâncreas. Então, tem todo um aspecto aí que deve ser levado em consideração. Então, tenta fazer, é possível fazer isso, né? É possível, não é uma coisa... É que parece que ficou uma coisa impossível de ser feita, né? Mas ainda eu acho que o brasileiro é mais comedido nessa parte do que o americano, né, Celso? O americano está frito, né, Beth? Porque, como eu disse, eu fiquei apavorada o americano está frito, né? As pessoas, as mulheres, homens também, mas mais as mulheres são deformadas. Aquela gordura... Aquela gordura mole, né? Imensas. Você quer ver um exemplo de apetite ontogenético e filogenético? Quando os meus filhos foram para Disney lá. A gente tentava, o máximo possível, comer em restaurante italiano, aquela coisa toda, né? E aí, a gente voltou lá para Miami e foi num restaurante de comida brasileira. O que eles se mataram de comer, entendeu? Um arroz, feijão e um bife.
E eram pequenos, quer dizer, não tinham nem noção disso, né? Quer dizer, aquele apetite, né? Filo e ontogenético da espécie em relação à própria espécie, né? E vai por aí, isso que a gente tem que observar. Sem dúvida. Né? Celso, uma pena, mas o horário já deu, Já né? foi, né? Já foi. Tomara que tenha sido útil, né, Beth? Ah, com certeza foi, né, Celso? Tomara que tenha Porque sido útil, né? é o assunto nosso do dia a dia. Hoje, eu percebo que nós, brasileiros, estamos mais atentos ao que nós comemos. Viajando, a Europa eu acredito que é um pouco diferente. A Europa é tem mais consciência. Mas o americano realmente depende do lugar. No lugar onde eu estive, Los Angeles. Não, mas a maioria, é né, uma. Beth? Nossa, eu fiquei apavorada. A maioria é assim, né? É todo um erro, né? Mas só que o presidente deles tem um chefe de cozinha francês. Pois né? Entendeu? Celso, vamos dar um contato, pessoa que quer conversar com você, como faz? Tem o meu site ali, né? Tem o seu e-mail também. O e-mail também, e eu estou disponibilizando um monte de livros lá, que eu sempre falo gratuitamente, né? Claro. Tem um sobre alimentação, que eu falo desse apetite ontofilogenético, homeopatia, acupuntura, tem um monte de informação lá, que pode ser útil. Que é www.batelo.med.br. E no site tem o seu e-mail, é isso? Isso, tem um e-mail lá. Que o pessoal pode acessar, né? Celso, muitíssimo obrigada Beth, mais uma vez, viu, você. Querido? Saudades Foi um prazer. Bom ano para todo mundo aí. Obrigada, viu? Gente, vamos chamar o nosso pequeno intervalo, volto rapidinho. Karina Ribeiro, proprietária da Boutique Que Show, falando de moda e fazendo sorteio. Vocês podem continuar ligando 23794733. Até já.